Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, boa tarde, Erev Tov, boa noitinha, a tardinha, e Laila Tov, boa noite. Bom, hoje então nós vamos fazer aquele vídeo prometido das respostas, né, sobre as perguntas que me foram feitas. Foram, na verdade, 22 perguntas, né, igual ao alfabeto hebraico, 22 letras do alfabeto hebraico. E eu vou responder, quero ver 10 perguntas, exatamente as 10 sefirot, né? Isso não deve ter sido uma coincidência, na verdade foi, porque das 22 perguntas que me foram feitas, muitas eram particulares, e as perguntas particulares eu respondi ou no direct mesmo, porque foram todas no Instagram, algumas eu nem vou responder. E somando todas elas, muitas delas eram repetidas, né? Então nós diminuímos e fizemos 10 perguntas. Qual é o objetivo do canal? O objetivo do canal é que nós aprendamos sobre a tradição judaica, sobre as rezas, sobre a Torá, sobre, enfim, tudo que nós pudermos como Bnei Noach. E um objetivo maior é que isso seja de maneira simples, que nós aprendamos juntos, né? Eu estou aqui aprendendo também, juntamente com vocês. Então, todas as playlists, todos os estudos que nós fazemos aqui, que nós fizemos até agora e assim vai continuar, são sempre com um livro de apoio. Sempre vai ter um livro de apoio, ao qual eu vou ler o livro e eu vou dar aqueles meus adendos longos, né? Vou tentar interpretar, entender e trazer para os dias de hoje, esse é o objetivo. Então, como lá na descrição do canal eu digo, você não precisa comprar livros, não precisa gastar dinheiro, a não ser que você entenda que isso não é um gasto e é um investimento. Mas eu vou ler eles e a gente vai poder trocar uma ideia através dos comentários e tudo mais. Então, essas perguntas, que são perguntas, eu achei elas perguntas simples. As que me foram particulares, como eu disse, já respondi. As demais, elas não foram particulares, mas foram particularmente para mim. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não perguntaram assim, o que Maimônides disse, o que você sabe sobre Maimônides ter dito tal coisa, o que você sabe sobre Arizal, não foram perguntas bem para mim, simplesmente sem colocar nome de sábio nenhum. Então eu vou tentar responder de forma bem simples, como eu vejo, para nos ajudar como entrar nesse mundo. Essa aqui é o vídeo 1 de respostas a perguntas que me fizeram. Então eu vou fazer isso novamente. Nós vamos em outros momentos fazer outras caixinhas de pergunta, mas eu prefiro até que seja aqui pelo YouTube e nós vamos nos entendendo e vamos aprendendo juntos. Então vamos ver. E tem uma outra coisinha que é o seguinte: se alguém sabe aí como é que copia e cola para aparecer nas perguntas que a pessoa colocou assim no vídeo, eu não sei. De repente, se fosse diretamente no YouTube eu saberia, mas aqui eu não soube trazer do Instagram e colocar aqui na frente. Então eu transcrevi as perguntas. Olha só, eu transcrevi elas, eu gosto muito das ditas anotações, e nós vamos aos pouquinhos, de maneira muito simples, responder. E conforme a carroça for andando e as abóboras se ajeitarem, no decorrer do tempo nós vamos fazer outros vídeos. Quem sabe, né, Baruch Hashem, mais profundos. Vamos beber agora uma aguinha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bevaro. Eu sou praticamente um camelo depois que ele sai do deserto, sabe? Aquela hora que o proprietário dá um monte de água, eu bebo toda. Então nós vamos começar, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Inclusive, sejam todos bem-vindos ao mês de Nissan. Bom, aqui nas perguntas que eu juntei, fiz uma só, várias perguntas que tinham. Eu vou começar aqui pela quarta, porque vai ser melhor assim. Já dei um pause já de início para buscar a tal da caneta. Bom, então a pergunta é a seguinte: você é judia? Não, eu não sou judia. Eu sou Batenoa. O que é uma Batenoa é o feminino de Benor. O que é Benor é o filho de Noé. Então nós somos todos Bnei Noach. Provavelmente a pessoa que me perguntou é uma pessoa que não é nem Bnei Noach, nem judeu,
enfim, e é um simpatizante, muito provavelmente. Então, não, eu não sou judia. O que você precisa ter para ser judia ou judeu é ter a mãe judia. Esse é o requisito. Então, a resposta é simples, a resposta é não, eu não sou judia. A segunda pergunta, essa aqui era a quarta, mas eu transformei ela em segunda, porque elas são muito parecidas, tá? Aqui. Então, na próxima pergunta, estava escrito: se não é judia, qual é a sua religião? A minha religião é judaísmo. Então, aí vem a controvérsia e por isso eu quis deixar essas duas perguntas. Se você estuda o judaísmo, se você segue o judaísmo, né, os preceitos judaicos e tudo mais, esta é a religião que você segue, mas você não é judeu e para Bnei Noach não existe um batismo, um batizado, não sei como é que chama, então qual é a sua religião? Infelizmente, de repente você foi batizado na igreja católica ou em alguma outra que você não poderia nem dizer que não queria, porque provavelmente era um bebê, né, se for a católica. Então, não existe uma conversão para Bnei Noach, porque Bnei Noach são todos os filhos de Noach, né? Não existe uma conversão para isso, existe uma conversão para o judaísmo. E não é disso que se trata, nem a pergunta, nem o vídeo, e nem o canal, e nem a minha intenção. Eu não tenho intenção de conversão. Então, qual é a minha religião? A minha religião é o judaísmo, independente de se eu fui ou não batizada em qualquer outra religião. Até porque eu acho bem complicado, vou aqui dar um desabafo. Esse negócio de estar lá no nosso, aqui no Brasil, como é o nome, a certidão de nascimento, isso constar a religião que você é bem complicado, porque teria que ser todo um processo civil modificado ali, né? Você cresce e conhece tantas coisas, né, na sua vida e tem tantas dúvidas, e inclusive dentro da religião. Então, as duas perguntas são muito pontuais, são muito importantes. Não, eu não sou judia, eu sou Bat Noach. Sim, a minha religião é o judaísmo, porque nós somos seguidores do judaísmo sem sermos judeus. Seguidores, observadores, estudiosos, tá? E obedientes com relação às 7 leis de Noach, tá? E as suas ramificações. Um assunto para outra hora. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Como faço, o número 1 ali, ó. Como faço para seguir o judaísmo sem ser judeu? Essa é uma ótima pergunta e veja que uma vem engajada na outra e são perguntas muito simples, com respostas simples, mas talvez a continuação, aquilo que você vai ter que fazer para começar a seguir o judaísmo e tal, não seja tão simples. Então, a resposta primeira, como faço para seguir o judaísmo sem ser judeu? É sendo Bnei Noach, né? É assim que você segue o judaísmo sem ser um judeu. Porque somente ler a Bíblia ou estudar o judaísmo não faz de você um Bnei Noach, não faz de você um seguidor do judaísmo. Quando nós falamos Bnei Noach, é como se todos os outros que não são judeus fossem, mas isso é uma forma mais literal, mais abrangente, lato sensu de dizer. Na verdade, para você começar a seguir, para você seguir sem ser, você vai ter que ser, então, Bnei Noach, e começar os passinhos, conhecer a religião, conhecer a Torá, e essa é um passo para a próxima pergunta, nós vamos juntar as duas. Qual é o primeiro passo para seguir o judaísmo? Então, agora nós vamos tentar compreender isso de uma maneira nem tão profunda, mas nem tão rasa. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo para você seguir o judaísmo é conhecer o judaísmo. Mas talvez não seja esse o primeiro, e sim o segundo passo. O primeiro é que você seja monoteísta. Que você acredite que Deus é um, né? Que Hashem é um só. Não ser um idólatra. Não achar que existam vários deuses. Porque se você ainda tiver dúvidas sobre isso e achar que pode, claro que você pode, começa a seguir o judaísmo, começa a ler e tal, e você ainda tiver dúvidas sobre isso, vai ser mais difícil. Não vai ser impossível, porque você vai poder mudar de ideia, compreender que Deus é um.
Mas o básico mesmo, nesse sentido, é justamente você ser monoteísta. Ter essa crença, essa fé de dentro já. Sabe quando vem de dentro você diz, não é possível. Não existem vários deuses. Existe um só, né? E eu quero servir a esse Deus, Hashem. Então essa é muito básico, que você seja monoteísta. Acredite num único Deus. Aí, nós vamos ter mais adiante, vamos ver aqui onde está. Passo como começar o estudo do judaísmo. Vejam que as perguntas elas realmente são bem derivativas uma da outra, né? Então, como é que você vai começar o estudo do judaísmo? Bom, eu estou lá na minha casa, lá na minha vida, pensando que eu preciso, e assim ter um norte na minha vida, um norte religioso, né? Eu quero ter as bênçãos, eu quero servir a Hashem, eu quero a um Deus, né? Eu quero agradecer as coisas boas que me acontecem, quero compreender um pouco das coisas nem tão boas que me acontecem, tudo isso. Então eu estou lá, eu sou monoteísta, eu acredito em único Deus. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer, que nós precisamos fazer? É conhecer a palavra, é conhecer as leis, é conhecer o que foi que Deus, através de Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, nos deixou para que nós começássemos. Então o quê? Para que nós o conhecêssemos, para que nós começássemos a segui-lo, obedecê-lo, temor, amor, todas aquelas coisas. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da The Bible, nós vamos precisar da Bíblia. E eu separei para vocês algumas coisas, é claro. Quem já é inscrito no canal, segue o canal, sabe. As Bíblias que eu utilizo são duas, muito simples, e é por aqui, tá? Então lembrem-se, estou lá na minha casa, não estou desgostosa com as religiões, sei lá com o quê, enfim, quero dar um norte religioso, quero servir a Deus, agradecê-lo, ser abençoado e passar isso adiante, tanto para as gerações quanto para os meus filhos, enfim. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia. A Bíblia. Que Bíblia? Aqui nós temos um problema, porque se você quiser seguir o cristianismo, se você quiser o catolicismo, seguir todas as vertentes cristãs, você vai encontrar uma Bíblia, né, com os evangelhos, com aquelas outras coisas todas, onde também vamos ter a Torá enfiada ali, ou eles enfiaram outra coisa natural, nem sei, chamada de Velho Testamento. Então ou Antigo. Essa não é uma Bíblia viável. Desculpe, se você quer seguir o judaísmo. Então, eu já acredito que Deus é um, eu quero seguir as 7 leis de Noa, né? As 7 leis de Noa é não blasfemar, não fazer idolatria, não comer a parte de um animal vivo, é promover a justiça, onde é que eu estou aqui? Não cometer relações proibidas. O que mais? Tem alguma coisa que faltou aqui que eu esqueci, mas enfim, as 7 leis. Não matar, não roubar. Enfim, vamos ver o seguinte. Então vamos lá. Essa aqui, por que essa? Essa aqui é uma Bíblia completa, tá? Da editora Sefer. E por que eu gosto dela? Ela vai ter, a Torá, eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá? Aqui, ó. Ela vai ter os 5 livros, né? Aqui nós temos, olha só, Torá, os 5 livros chamados aqui de Pentateuco, tá? Esta é a Torá. Depois nós vamos ter Neviim, Ketuvim. O que é Neviim, Ketuvim? Aqui nós tem os profetas, tá? E logo abaixo os escritos. É uma Bíblia completa e é não comentada. Por que ela é importante? Ela é importante por um fato muito simples. Ela tem o hebraico de um lado, tá? E a tradução do outro. É uma tradução 100% idônea? Não é 100% idônea, mas é 99% idônea. Então, sim, precisa ser essa.
Claro, mas eu não sei hebraico, mas isso nós vamos falar adiante. Tendo esta aqui, o que você vai fazer? Você vai ler, você vai abrir lá na Torá, você vai ler o começo, você vai conhecer a história, né? O começo em Gênesis, Bereshit, o começo da criação, como tudo começou, as coisas foram acontecendo. Isso não significa o começo do universo, tá? Esta é a criação cíclica, é esta criação aqui, né? Porque quando nós formos estudar um pouco adiante, nós percebermos que as letras do alfabeto hebraico, elas não são simplesmente letras, mas elas têm um fundamento muito importante, e pela tradição judaica foi através das letras do alfabeto hebraico que Deus criou o mundo. Nós vamos ver Bereshit. Eu vou achar um B aqui para vocês, de Bereshit. Vamos achar um B, tenham paciência. Vamos achar um Bereshit aqui. Bereshit. Aqui. Bem pequenininho aqui, ó. B. Aqui em cima, tá vendo? Vamos ver. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Bereshit. Esse Bereshit aqui, ó. Esse Beit, ele tem um traço bem comprido para frente e um tracinho para trás. Por quê? Porque ele começa com a letra segunda do alfabeto. Nós temos Aleph e nós temos Beit. O que isto quer dizer? Que a Bíblia hebraica não diz em momento nenhum que antes disto que está escrito aqui nada tinha. Por quê? Porque nós temos conhecimento dos dinossauros, nós temos conhecimento dos 13 bilhões de anos que a ciência já comprovou alguns acontecimentos. Então, não diz respeito que aqui tudo começou, mas tudo começou agora, neste ciclo do mundo, do universo. Então, você foi lá e leu Bereshit. Aí, lendo Bereshit, você viu a criação do homem, você viu Noé depois. Aí nós vamos ter o Êxodo, nós vamos ter todos os livros. Você vai conhecendo a história, acompanhando a evolução. Nós vamos ter o dilúvio, né? Todas essas coisas. Você vai lendo calmamente. Quando você chegar lá no final da Torá e começam os profetas, né, o povo já está completamente formado e tudo mais, você quer saber sobre as histórias até o final, você vai perceber que você vai ter vontade de saber mais do que isso. Então, eu já trouxe a minha outra The Bible aqui, eu vou te dizer que essa parte dos juízes, a parte dos profetas, os outros livros que vêm depois dos 5 livros de Moshe, se você quiser comentado, vai precisar comprar comentado, mas não é o que eu particularmente penso que você deva fazer. Tenha aquela Bíblia completa, mas seca, sem comentários, e tenha a Torá comentada, tá? Essa Torá comentada tem comentários, inclusive do Rashi, tem comentários do próprio editor, tem muitos comentários, vou mostrar também para vocês aqui, ó. Só para vocês verem aqui na frente, é da editora Sefer também. Eu muito gosto, tá? Nós temos vários comentaristas, tá? Às vezes a gente fala assim, aquela comentada do Rashi. Não é, tá? Tem o Rashi, tem muito aqui, porque foi o considerado o maior comentarista da Bíblia. Da Torá. O que acontece? Quando nós estamos aqui, por exemplo, Êxodo, tá? Nós temos, tá caindo tudo aqui. Nós temos aqui, ó, Shemot, Êxodo. Nós temos o texto, né, o capítulo, os versículos e abaixo o comentário. O comentário de alguns versículos, não são de todos aqueles que julgam mais importantes. Daqui nós conseguimos entender, mas o que isso quis dizer? E aí a gente consegue crescer nisso devagarzinho. Ok, continuo eu lá, monoteísta, estou gostando de ler a Bíblia seca, estou gostando de ler aqui as interpretações e está fazendo sentido para mim. Isso é necessário. Precisa fazer sentido para você e eu garanto que vai fazer sentido. Porque quando nós temos a vontade de ser Bnei Noach, a vontade de seguir o judaísmo, é porque uma luzinha já acendeu lá dentro sobre esse assunto. Então é difícil você retroceder, você desistir.
porque quando nós nos engajamos mesmo na leitura e no estudo da Torá, a gente quer mais, mais e mais. Muito bem, então estamos ali, agora já não é mais uma leitura, porque tudo que existe está natural. Você vai ver histórias de amor, histórias de guerra, histórias de coragem, histórias de idolatria, histórias de agradecimento, de ingratidão, de coisas boas, de coisas não tão boas. É um manual para a nossa vida. Ali relata a vida comum do homem mesmo, da nossa vida, desde lá da época, desde Adão Arishon, na verdade. Bom, então nós já estamos estudando. Depois disso aqui, eu ainda vou dar uma ideia para vocês. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter este livro aqui que eu tenho no canal, a playlist do Talmud Essencial. Por quê? Porque a Bíblia é escrita, a lei dada a Moshe Rabbeinu, ela é escrita e ela não explica tudo o que está ali, pormenores, né? O que é um tefilim, onde colocar, como fazer, como guardar, como santificar o Shabat, essas coisas, para você conhecer. Isso não significa que seja algo beneinor, mas é assim que você começa. Então nós precisamos obrigatoriamente do Talmud. Que Talmud? O Talmud original são muitos tratados. Uma tradução do hebraico perfeita, tem algumas coisas em aramaico, tem os dois tipos de letra, a cursiva e aquela normal, quadradinha. Tudo isso, uma bela e boa tradução, existem, inclusive existe na própria editora Sefer uma coleção que eu acho que é uns 12 ou 14 livros. Mas nós estamos no começo, então nós queremos entender o que é o Talmud e o que tem dentro dele. E esse aqui é o manual de nós conhecermos o Talmud. Por isso eu fiz questão de, logo no começo do canal, ter uma playlist que nos ensinasse, que nos mostrasse, que nós pudéssemos conhecer o que tem dentro do Talmud, porque nós ainda estamos no prezinho. Então, estudamos, lemos a Bíblia, conhecemos um geral da história, aí temos a Bíblia comentada, a Torá comentada, muitos comentários, começamos a compreender e muitas citações dentro da própria Torá comentada, muitas citações do Talmud. Então, nós vamos ter o Talmud essencial. São 3 livros que eu penso que são bem primordiais, que são bem essenciais, não primordiais, essenciais, tá? O Talmud essencial, se você não quiser comprar, acompanha aqui no canal a playlist do Talmud, tudo muito esmiuçado, tudo é lido, tudo é interpretado e vocês têm a liberdade de comentar o que quiserem nos comentários. Então eu penso que estou seguindo a sua pergunta, é por aqui. Bíblia seca, Bíblia comentada, Torá comentada e o Talmud essencial. Muito bem. Aí você tem material para estudar uma vida e talvez mais do que uma vida, mas você quer mais do que isso. Então vamos lá ver mais alguma pergunta aqui que também entra aqui. E é justamente essa. O que é, olha só, explique o que é Talmud, tá aqui embaixo, ó. Explique o que é o Talmud. Então, aquele ali é o Talmud essencial. O que é o Talmud? Antes da Era Comum, muito antes da Era Comum, e numa época onde existia o exílio da Babilônia, existia muita perseguição aos judeus, muita queima de livros, queimavam muitos livros, perseguição e matavam inclusive os judeus e os rabinos e tudo mais. Os sábios perceberam que esses ensinamentos de Moshe Rabbeinu, a Torá podia se perder, porque estavam queimando livros, né? Queimando muitos livros e tomando conta, né? Tomando conta das regiões. O que foi que os sábios pensaram? Eles se conversaram entre aqueles que estavam em Israel e estavam proibidos de estudar a Torá, proibidos, tá? Proibição. Então, o que eles podiam fazer era a 4 paredes,
né? Era de maneira oral, então eles estudavam escamoteados, escondidos, e existia a Babilônia. Na Babilônia, a perseguição não era tão grande, né? Então nós temos nessa época muitas escolas, depois, né? Muitas escolas. Por quê? Porque primeiro eles começaram a discutir os assuntos da Torá, e trocar informações entre Israel, a terra de Israel não podia, não era em Jerusalém, então eles conversavam dali, ia a Babilônia, e muitas conversas, e eu vi isso, eu vi aquilo, tá? E nós vamos ter aqui o começo do que nós conhecemos como Mishnah, né? Então, o que é a Mishnah? Essas são máximas, são discussões sobre a lei escrita. Acontece que a Mishnah era completamente oral. Ela era aquela troca de ensinamentos entre os rabinos, entre os sábios e os seus alunos e discípulos, mas ela era oral. Nesse momento, nós ainda estamos antes da Era Comum. Nesse momento, o príncipe Yehuda Hanassi, que era sem dúvida o maior líder daquela época, ele deu um estalo e ele pensou, mas espera aí, se tudo isso aqui está sendo oral, né? Nós já estamos com medo de perder o acesso à Torá, porque estão queimando tudo e proibindo o estudo da Torá. Como é que nós vamos passar adiante? Agora nós estamos passando adiante oralmente, mas oralmente também pode, deixa eu arrumar aqui, também pode se perder. O que ele fez? Ele teve a grandiosa ideia de compilar todos esses ensinamentos e essas discussões que aconteciam, né? Então, ele compilou a Mishnah. Ele organizou essas discussões. Mas aí nós vamos ter essas muitas escolas, muitas academias que discutiam, que uniam as coisas que pensavam, foram aparecendo não outros ensinamentos, mas outras interpretações da Torá e tudo mais. Então, na Babilônia, onde tinham mais escolas e academias, começou a se ter uma outra ideia. Como é que nós vamos pegar isso aqui que não está meio um pouco de Israel, um pouco da Babilônia? O que é que nós vamos fazer para organizar essas Mishnayot, né? Então, aí aconteceu o que? A Guemará. A Guemará. Então, o que é a Guemará? A Guemará vem explicar o que a Mishnah diz sobre aquela lei escrita. Veja que é a Torá. Veja que é eles são derivados, eles são uma coisa só. É inseparável. Temos a lei escrita de Moshe Rabbeinu, temos a lei oral, que também começa com Moshe Rabbeinu, mas ela vinha com Moshe ensinando para Josué e Yehoshua, Josué para os anciãos, assim por diante, até chegar nesse momento da Mishnah. Então, precisou-se unir tudo isso. Torá escrita, Mishnah, todo o ensinamento oral até ali, aquele ponto, Guemará para explicar o que a Mishnah queria dizer sobre aquilo que estava escrito na Torá. Então, nesse momento, depois de tudo isso discutido, de ter Mishnah, de ter Guemará, né, surgiu então o Talmud. Mais ou menos lá pelo século II, quando a opressão era terrível e eles realmente precisavam se fortalecer e colocar isso documentalmente, né? E organizar realmente, separar em tratados cada assunto. Alguns até hoje, tipo o Shabat, num tratado tem um pouco de Shabat, no outro tratado tem um pouco de Shabat, mas a maioria foi conseguido fazer isso. Claro que nem todos os tratados foram salvos, vamos dizer assim. Muita coisa se perdeu nesse tempo. Vai saber quanta coisa se perdeu desde Moshe Rabbeinu, né? Mas tem muita coisa e muita coisa importante. Então, essa pergunta do que é o Talmud é
um formato de tratados, né, que colocam não só em ordem, mas organizam a alahá, a lei, como vai ser tudo aquilo que a Guemará e a Mishnah juntas disseram com relação à lei escrita. Pegar a lei escrita e colocar na prática, passou isso por todos esses processos até chegar o Talmud. Então, a Torá é o livro, é a lei mais importante do judaísmo. É a que nós seguimos de olhos fechados, metaforicamente falando. Mas a Torá nada significa para o ser humano em geral, para colocarmos na prática sem o Talmud. Então, quando a gente diz que a Kabbalah é a alma, né? Vamos entender o seguinte: o Talmud é a alma da Torá. A Kabbalah é a alma de tudo junto, né? É o profundo de tudo. A Torá sem o Talmud é nua, é crua. Nós não entendemos, nós não temos capacidade. E se não fosse necessário o Talmud, Moshe Rabbeinu não teria recebido a lei oral. Ele recebeu a lei oral também. Então, isto é o Talmud. Então, aquela pergunta de cima que diz, sei lá qual é a pergunta, como devo começar aqui, como devo começar? Então, agora eu já coloquei mais um livro no seu carrinho de compras, né? Mas também convido a você que me fez essa pergunta, acompanhar o canal no Talmud, tudo muito lido e explicado. Enquanto você não puder ou não quiser adquirir o livro. Eu acho bem importante. Então, vamos recapitular, tá? Bíblia hebraica, com o hebraico. Mas eu não sei hebraico, vamos falar sobre isso. Aqui. Torá comentada. Pronto, já aprofundei um pouquinho mais. Mas ainda não me entendo. Talmud essencial. O manual de nós conhecermos como é o Talmud. E daqui uns 10 anos você pode comprar toda a coleção do Talmud mesmo que você vai entender. Antes disso é difícil. Bom, então esse é o Talmud. Aqui no final do vídeo eu vou deixar o vídeo do professor Jairo Fridim, que está no meu canal também, no estudo do Talmud, mas eu vou colocar aqui do ladinho, porque ele explica de uma maneira muito rápida, vinda de um editor, fundador da editora Sefer, muito simples, muito didática a explicação do que é o Talmud. Mas aqui vocês já entenderam, né? Talmud é discussão, é a junção da discussão da Mishnah e da Guemará, que coloca na prática o que está na lei escrita e transforma em leis, né? Em leis. Não só em leis no sentido lei, alahá, assim, devo fazer, não devo fazer, mas também a ritualística, também a alimentação, também o maravilhoso Pirkei Avot, que é um dos tratados que eu mais amo, que são as máximas dos sábios, sem discussão, simplesmente as máximas, é muito legal. Então agora vamos adiante. É assim que você começa, tá? Esse é o comecinho. Vamos adiante. Tá. O que é kasher ou kosher? São as coisas permitidas ou não dentro do judaísmo. Então aqui provavelmente a pessoa me perguntou sobre alimentação. Tudo isso vai estar lá na Torá, que você ainda não estudou. Vai ter os animais permitidos, os animais proibidos. E aí a necessidade que existiu posteriormente do que nós acabamos de dizer, de existir o Talmud. Porque no momento que você vê ali não comer a mãe com o seu filhote, com o leite da mãe do filhote, coisas assim, não tinha como compreender. Então a comida kosher ou kasher, ela vai dizer respeito também aos utensílios, também à preparação da comida, enfim, todas essas coisas. Não é só o porco, por exemplo, não é só os que não têm o casco fendido. Existem muitas coisas ali. O que você pode comer com o quê? O que você pode cozinhar com o quê? Em que tipo de utensílio? Como caixeiriza cada parte da sua cozinha hoje, por exemplo, da sua casa? Por exemplo, para Pessah, então a gente vai caixeirizar tudo e tudo mais. Então, de uma maneira geral, temos vídeo aqui no canal, o Talmud mesmo explica toda a parte da alimentação, a parte dietética, né?
Então, quando nós falamos em kasher, de uma maneira um pouco mais abrangente, é tudo que é permitido, é tudo que você pode. Porém, e o que você não pode é o que não é kasher. Porém, também podemos falar sobre, como é que eu não quero confundi-los, mas como, por exemplo, assim, uma pessoa que faz um negócio kasher, permitido, comportamento kasher e tudo mais. A comida kasher, que é o básico de tudo, a alimentação kasher, não é simplesmente só para fazer bem para a saúde, embora Maimônides tenha se aprofundado muito nisso por ser um médico de reis, muito importante, filósofo e tudo mais, e cabalista também. Ele foi lá adiante, ele foi falando sobre não só a impureza e pureza, mas aquele mal que poderia fazer para o corpo físico, porque dentro da ideia kasher nós vamos ter o que é puro e o que é impuro, né? Também. E também aí vai vir muitas controvérsias e muitas dúvidas. Então quer dizer que aquele animal ele é um animal sujo. Por isso nós precisamos também compreender um pouquinho, nem que seja do hebraico, para sabermos que na Bíblia original não está escrito animal imundo e sujo, como na maioria das Bíblias em português, por exemplo, e sim impuro. A impureza dele não é como um bichinho, que todos são filhos de Hashem. Então vai ter todo um estudo sobre isso. Mas um resumo de maneira simples que você possa entender. E vai aqui, vai na playlist do Talmud que tem explicação. Tem algum vídeo aí sobre vegetarianismo. Tem muitos vídeos onde nós entramos na parte da comida kasher. Então, o que é comida kasher é a permitida. Pureza e impureza é outra coisa, é mais profundo, tá? Eu espero ter podido responder, porque a pergunta está o que é kasher. Então, talvez a pessoa não tenha me perguntado só sobre a comida. Então, a kasher entra até na sua ética e moral, o seu comportamento, o seu jeito, sua maneira de ver a vida, de se comportar e de servir a Hashem. Você é ou não é kasher? Tanto é que quando você pergunta para uma pessoa, você cumpre o Shabat, você come comida kasher, então você está cumprindo. Estamos falando da tradição, não exatamente do Bnei Noach. Já adiantando que Bnei Noach não tem obrigação de comer a comida kasher. Mas, ai, que bom, se nós pudermos ter tudo kasher, é melhor. Inclusive, o corte do animal. O que é um corte kasher? Aquele que não faz o animal sofrer, aquele que tem leis. E por isso foi necessário o Talmud, né? Então tem leis para o corte do animal, tem leis para o estado físico do animal, tem leis para os grãos, como verificar, porque nós não podemos comer vermes dentro da tradição judaica. O judeu não pode comer vermes. Que vermes são esses? Qualquer carunchinho que está ali naquele arroz, né? Naquele vegetal, numa folhinha, numa fruta, não pode também. Então, kasher na alimentação significa tudo isso. Kasher na nossa vida significa isso e muito mais. Se você já está aqui, já lê a Bíblia, já cumpre as 7 leis de Noach, você já está se kasherizando, né? Mas a comida kasher de uma maneira do começo ao fim, não só respeitar, mas cumprir, fazê-la uma vez fazendo, é para sempre. Tá? Mitzvah, deixa eu explicar uma coisa. Mitzvah, que são os preceitos, que a gente chama de preceitos, mas são ordens, né, de Hashem. Elas, as que não são obrigatórias para nós, Bnei Noach, sempre lembrem que esse é um canal judaico com o objetivo de conversarmos como Bnei Noach. Se você não tem aquela obrigação, no momento que você começa a fazer, a mitzvah não pode ser subtraída. Hoje eu vou fazer as preces matinais direitinho, mas amanhã não vou. Não existe. Hoje eu vou começar a fazer. Não, se você vai fazer, então você vai fazer bem feito, né? Isso é justamente o que nós estávamos conversando na última semana, na Parashá
Vaikra, que diz respeito justamente a um fogo estranho. Morreram porque foram lá entregar um fogo estranho no Santo dos Santos, não deviam, né? Os sacerdotes. Por quê? Porque se você se propõe a fazer algo, que você faça este algo bem feito. Então, kasher diz respeito também a isso. Se você vai fazer a prece, se a prece é a prece instituída rabinicamente porque não tem mais o templo, por exemplo, você vai fazer como ela é, tá? Aquela é como é. Se você faz diferente, então há um fogo estranho. Então não é kasher. E assim para a comida também. Eu não vou esperar às 6 horas para o leite e a carne. Eu vou cozinhar nas mesmas coisas, mas lavei bem aqui esse utensílio. Então não é completo, então não faça. Então é melhor não fazer. O que é kasher? Indicação de dicionário. Olha, isso aqui foi boa. Uma indicação de dicionário. A indicação de dicionário que eu tenho não é um dicionário, bíblico, é este aqui. Este aqui é o dicionário que eu indico também, da editora Sefer. Uma pena que a letrinha é bem pequena, eu sofro, tá? Você vai encontrar aqui, ó, da esquerda para a direita, você vai abrir, vai ter, tá? Olha só, dá para enxergar? Vai ter ali em hebraico, tá? Para o português. E do outro lado do dicionário, da maneira normal, aqui ocidental, comum, português para o hebraico. Nós vamos ter o português. O que é que ele traz aqui? Ele traz palavras modernas, algumas que nós podemos entender como bíblicas também, ou que não mudaram. Ele vai trazer se é feminino ou masculino, vai ter entre parênteses aqui, ó, se é feminino ou masculino, e também em rosa ali a transliteração, o que nos dá a maneira correta, mesmo que nós não estejamos escutando, a maneira correta da pronúncia, tá? E a explicação bem no comecinho de tudo, do que é isso, o que é aquilo. Por exemplo, os símbolos utilizados neste dicionário, é um dicionário muito bom. Ele não é um dicionário bíblico, eu não tenho um dicionário bíblico, então eu não tenho para mostrar para vocês. É importante. Agora, quando eu disse que aquela Bíblia é em hebraico, deve ser em hebraico, é porque eu gostaria muito de incentivá-los a fazer um curso de hebraico, tá? Fazer um curso de hebraico. Nós temos disponíveis na internet, nós temos disponíveis na Academia de Moisés, do Rabino Roni Gurvix, tem tanto hebraico bíblico quanto hebraico moderno. É bem importante, porque se você precisa da original para compreender o que realmente estava escrito, você vai ter que saber o que está escrito ali no original. Senão dá na mesma de comprar essas outras aí, essas bíblias cristãs, dá na mesma. Então, se você puder ter com a parte em hebraico e também aprender um pouco que seja de hebraico, é bem importante, tá? Então, esse é o dicionário que está chegando no final aqui. Nós temos, eu respondi 8 perguntas. 8 perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou tentar responder de forma simples, sem buscar em lugar nenhum. Eu não busquei, eu peguei esta folha hoje, me sentei aqui e estou respondendo. Então, provavelmente vai ter muitas gafes ou erros, eu sei lá. Vocês podem... reclamações aí nos comentários, no caso. Mas eu estou tentando ser simples porque ninguém me perguntou o que é que fulano disse. Então eu estou respondendo. Vejam que nós estamos já em 45 minutos de vídeo, não é fácil fazer isso rapidamente. Eu sei que tem uns bambambam que fazem em 15 minutos, eu não consigo. A pergunta que vem agora é uma pergunta difícil, complexa, porém simples e fácil. Quando nós dizemos que Deus é simples, é porque a sua luz é uma luz simples. Simples, que abrange tudo. E quando nós ligamos uma lâmpada, e ela é uma lâmpada simples, ela simplesmente ilumina. Ela não é complexa, ela não fica piscando, ela não fica. A pergunta que me foi feita é: onde está Deus para você? A pessoa não me perguntou quem é Deus, eu achei isso ótimo, porque seria bem complicado, né? Ela me perguntou: onde está Deus para você? Está escrito ali, ó. Onde está Deus para você?
pergunta 6, que eu estou respondendo como 9. Bom, eu gosto muito de ciência, eu estudo ciência, eu gosto de física e eu penso que a física fala as mesmas coisas que a mística judaica, porém ainda não se encontraram para sentar numa mesa redonda e falar a mesma linguagem com ensinamentos um pouquinho diferentes ou muito diferentes, mas é a mesma coisa. Quando a física descreve o Big Bang, não estou falando da origem do universo. Quero aqui deixar um adendo aqui que não sei se você sabe, mas a teoria do Big Bang não tenta demonstrar ou explicar o começo do universo. Isso é um erro das pessoas. A teoria do Big Bang tenta explicar aquilo que aconteceu depois do Big Bang, tá? Não nega em absoluto o que tem antes, né? Mas enfim, quando começou isso que foi percebido pela ciência, era um ponto, né? Que ponto é esse? Um ponto. Algo muito, 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 muito menor do que o núcleo de um átomo. Muito menor. Muito condensado, né? Que expandiu através da inflação antes mesmo de 1 segundo. Daquilo que chamam de explosão, mas não é uma inflação. Quando você olha dentro da mística judaica, que tudo era uma coisa só, e quando você dá uma olhadinha na Kabbalah que tanto gostam, e você percebe que essa bolinha está aqui, e esta bolinha aqui, vamos dizer, este mundinho aqui, este ponto aqui, não é Ein Sof, não é o infinito, ele está acima, e acima dele não sabemos, porque ele está fora do tempo, ainda não conceituou o tempo. Então, começam as emanações a acontecerem através de um pontinho assim. Quando nós falamos isso, e nós imaginamos que da perspectiva do ponto, deste ponto condensado, mas uma matéria tão densa, que sequer a luz passava por ali, por isso se dizem que era trevas, que era escuridão total, porque não é que não houvesse luz, era pura luz, mas a matéria estava tão condensada que a luz sequer atravessava ali. Isso diz respeito na física, né? Nisso que havia quando aconteceu o Big Bang, e isso diz respeito na mística judaica, quando ainda as emanações das luzes, da Sefirot, não tinham acontecido, ou dos mundos. Percebendo essa densidade e começando tanto as emanações na Kabbalah como a inflação do universo, nós começamos a perceber as coisas aumentarem e começarem a aparecer, sim, milhões de anos depois. Isso é outro papo. Mas, deste ponto, tudo que existe em volta, através desse ponto, tudo que é observável dentro da ciência e tudo que não é observável, tudo isso, este ponto está dentro. Então, onde está Hashem? Agora vamos pensar então todos os mundos, os Olamot dentro da mística judaica, né? Quando ele, por vontade que não é a nossa, então nós não compreendemos, resolve começar a doar, não só a receber, porque quando recebe, a massa fica densa, né? A massa fica densa, mas quando começam os elétrons, os átomos, né? Então começa a ficar mais volátil, começa a se espalhar a energia, a luz, etc. Então, quando ele teve a vontade, né, de manifestar, de permitir que Or Sof, a sua luz, não ele, a sua luz, começasse a emanar os mundos através dos atributos da Sefirot, quando ele começou a fazer isso, nós compreendemos que
Onde está Deus? Olha eu aqui fazendo um balé. Onde está Deus? E que nós fazemos a pergunta de uma maneira contrária. É o inverso. É onde nós estamos. Deus está em tudo e está em nada. Porque o que nos é observável e não é observável, dentro disso nós é que estamos dentro de Hashem. Nós estamos dentro de Deus sem perceber. Nós é que estamos dentro. Quando nós escutamos, mas Deus está em tudo, aquele panteísmo, Deus está na flor, Deus está nesta caneta, Deus está em você, Deus está no sol, Deus está em... Olhe para a beleza. Quando nós contemplamos todas as coisas, nós percebemos que não pode ser do nada algo muito, muito, muito inteligente fez tudo isso, criou, emanou e tudo mais. Quando nós falamos isso, o que está nas coisas? O que está nas coisas? Deus está em tudo, então? Está nas coisinhas? Ou somos nós que estamos dentro dele? Então, nós vamos imaginar o coração. O nosso coração físico está no centro, está no meio aqui, ó, do nosso tórax, aqui um pouquinho para cima. Não está do lado esquerdo do peito, não está do lado direito do peito, está no centro. Então, quando o meu coração, o coração da Sharon, quer entender quem é Sharon, onde eu estou contido, e olha, o nosso coração, o meu coraçãozinho, olha para tudo em volta, o que é que ele vê? Ele vê Sharon. Então ele percebe, ele tem a percepção de que ele está dentro de mim. O coração está dentro de mim. Mesmo que ele não enxergue que depois de mim tem um monte de coisas, nós estamos dentro de Deus. Nós sempre estivemos e sempre estaremos dentro de Deus. Existe em nós um átomo permanente, a nossa grandiosa semelhança e imagem que vem depois, toda aquela história, existe um átomo permanente. O nosso espírito é como Hashem, nunca muda. O que evolui, o que se modifica, o que desce para sentir as coisas na matéria, e só para aprender mesmo, para depois sair daqui, é a nossa alma. São as divisões da nossa alma que nos dão o entendimento, mas o nosso espírito nunca muda. Esse não é ruach, como a gente acaba traduzindo. O nosso espírito mesmo, o espírito, o pedacinho, né? Aquela centelha que as pessoas chamam de Hashem, nunca muda. Como Hashem nunca muda. Então nós estamos dentro dele. Então, respondendo a sua... Contidos nele. Mais uma analogia matemática dos conjuntos, os números, os conjuntos, né? O que contém e o que está contido. Nós estamos contidos dentro de Hashem. Então, tudo que a gente vê e não vê é Hashem. Então, é lá que ele está. Porque não é ele que está ou deixa de estar. Nós não temos essa compreensão. Deus criou o conceito de tempo, o conceito de espaço. Isso começou a ser perceptível para nós quando, de toda essa explosão, de quando Adam Arishon apareceu na Terra. Nós começamos a contar o tempo, a perceber o espaço ao nosso redor, né? Antes disso, não. Então, antes disso, nós não concebemos. Respondendo resumidamente, assim como na ciência, assim como todo o universo está dentro do universo, como o mundo está, como a Terra está, como a criação está dentro de Hashem, nós está dentro daquele ponto cheio de massa densa, que a luz não passa. Quando ela começou a passar, é que nós podemos perceber, nós estamos dentro de Deus. Então, onde está Deus? Nós é que estamos dentro dele. Ele é tudo, o resto seja observável ou não. Onde está Deus? Não sei. Nós estamos dentro dele. Então, todo o resto é ele. Essa é a minha resposta não elaborada. Agora, a última pergunta é: podemos estudar Kabbalah como Bnei Noach? A pessoa escreveu Bnei Noach de um jeito meio errado aqui, mas é Bnei Noach. Podemos estudar Kabbalah como Bnei Noach? Não, Então deve ser assim, será que podemos estudar Kabbalah como Bnei Noach? Para essa
para essa pergunta aqui, eu tenho várias respostas. Eu podia ficar o dia inteiro falando, claro que sim, podemos estudar tudo que quisermos. Tudo que quisermos. Quando nós falamos de alguma coisa profunda, tem ali a tradição judaica sobre aquele assunto determinado. Aí existe uma Kabbalah sobre aquele assunto. Se eu não quiser estudar aquele assunto, não tem problema. Kabbalah, quando nós traduzimos com a palavra recebimento, nós também podemos traduzir com recebimento de uma tradição. Qual tradição? Aquela parte um pouco mais difícil, aquela onde os nossos poderes, os poderes latentes do homem podem atuar. Então não era para qualquer um. Então ficou não esse preconceito, mas este mistério se poderíamos ou não poderíamos. Você vem estudando a Torá, conheceu a Torá, estudou a Torá, a Bíblia seca e a Torá comentada. Você vem estudando o Talmud, você vem estudando uma filosofia, coisas boas, você viu que dentro do Talmud tem muita Kabbalah, você vem se fortalecendo e não é se moldando, se construindo uma pessoa moralmente ética. Você pode ou não pode estudar a Kabbalah? Agora você deve. Porque agora você já é um monoteísta, agora você já é um observante, cumpridor das leis da Torá. Você vem fazendo isso. Aqui já houve uma mudança dentro de você que nem mesmo você percebe, mas garanto que as pessoas à sua volta percebem. Este momento, sim, você pode e deve estudar a Kabbalah, que é aquela parte mais profunda, aquela parte que fica. É como quando nós trabalhamos para ter dinheiro, para nos vestirmos, para comermos. Isso é para o nosso mundo aqui, para o que é mundano, para nós estarmos vestidos e alimentados neste mundo que é físico, mas é efêmero, vai terminar. Mesmo assim, precisamos estudar. Quando nós chegamos no nível da Kabbalah, nós estamos falando de algo que não termina e que nós nem entendemos o que é esse infinito ou eterno, né? Por quê? Porque realmente não termina algo que nós nem entendemos se houve ou não um começo, né? Explicamos antes onde que nós estamos. Nós estamos dentro de Deus. Então, nós devemos ou não? Esta é a parte profunda que nos ensina como é realmente o mundo vindouro, como será, como viver, como compreender o que é esotérico, profundo e metafísico, eu diria, que não é físico, que vai além, que transcende a nossa vidinha de ganhar o salário, de comer, de se sustentar, de dar uma passeadinha aqui, de fazer uma coisinha ali. Aquilo que realmente fica está lá na Kabbalah. Os atos da criação estão lá na Kabbalah, mas não é esta Kabbalah vendida. Vendida aí essa Kabbalah do dinheiro, Kabbalah do isso, Kabbalah daquilo. Não é essa. Então, se nós devemos, nós devemos. Nós devemos, nós podemos, nós precisamos estudar a Kabbalah. Mas nós precisamos estar preparados. A Kabbalah é um miolo, muito miolinho, daquela cebola que vocês já conhecem, que eu gosto daquela cebola. Eu gosto da cebola só para dar exemplo, porque eu não gosto de comer cebola. Então, a Torá é a base. A Torá é a base. Mas a Torá, mesmo sendo a base, é a casca mais superficial. É a casca mais superficial. E ainda assim, na casca superficial, nós vamos ter as interpretações até chegar em Sod, onde nós vamos encontrar a Kabbalah. Então, nós vamos tirando essas cascas, né? Ou quem sabe, nos introduzindo através das cascas, em vez de tirá-las, né? Para conservar. Aí a gente chega lá no miolinho, na Kabbalah. Vou ler uma frase do rabino, do maravilhoso Gaon de Vilna. A redenção só acontecerá através do estudo da Torá. E a redenção essencial depende do estudo da Kabbalah. Então, essa é uma resposta indiscutível, sim. Nós precisamos estudar a Kabbalah. Mas nós não somos obrigados a estudar a Kabbalah. Ninguém é obrigado a estudar a Kabbalah. Você pode não querer nunca saber sobre o que existe através desses véus. Eu quero saber. Se você quiser saber, seja muito bem-vindo
ao mundo do mistério, o mistério de Hashem, os atos da criação, da carruagem divina, né? E tudo mais. Esse foi o primeiro vídeo sobre responder as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram respostas simples, foram perguntas simples. Eu não utilizei livros para respondê-las, então pode ter ficado pobre, eu entendo. Quero mostrar um livrinho para vocês desde o começo. Eu faço parte da Academia de Moisés. Academia de Moisés, do Rabino Gurvix. Ai, Rabino. E que é do contraste. Mas, então eu não estou fazendo propaganda nem para academia, nem para ninguém, mas lá tem hebraico bíblico. Eu quero mostrar para vocês o livro que desde o comecinho eu uso para as preces Bnei Noach, que é o Sidur da comunidade Bnei Noach, tá? Do Rabino Yaakov Gensat, é uns nomes estranhos para falar. Esse é um Sidur muito simples e é um belo começo para você que nunca fez as preces e que está lá querendo entrar nesse mundo judaico, começar a conhecer e o que fazer como Bnei Noach. E eu também tenho a playlist aqui das bênçãos, das preces, das bênçãos alimentares e tudo mais. Então material não te falta para começar. E aqui nós queremos ser simples. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou ler hoje o Salmo 2, porque hoje é o dia 2 de Nissan. Olha que coisa boa fazer esse vídeo aí no dia das perguntas mesmo, porque é o seguinte, a pessoa já pega e já começa a sua vida, já começa a Nissan, já faz o tal do recomeço, né? Não é mesmo? Então eu vou ler o Salmo 2. Se vocês estão gostando, curtam, comentem, compartilhem com as pessoas que você gosta, que você não gosta, com os familiares, com os amigos. Se você quiser ajudar o canal, você pode através de Tzedakah. Se você quiser fazer uma Tzedakah para mim, para o canal, para ajudar o canal a crescer e tudo mais, na descrição do próprio canal tem as maneiras lá. Se você não quiser também, não precisa, você está sendo sempre muito bem-vindo aqui. Mas compartilhe e comente, porque isso sim é muito importante, para que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas. Tenham todos um ótimo dia, espero ter podido responder as perguntas e espero que aqueles que tinham dúvidas sobre se deve ou não seguir o judaísmo, eu acho que deve, tá? Eu acho que você deve seguir o judaísmo, que você não precisa fazer conversão, que você pode se entender com a família, que ainda não entendeu isso ou que não está junto com você, que você vai ser muito mais feliz, vai melhorar como pessoa, tá? E as 7 leis de Noah são muito básicas para qualquer ser humano. Se nós não pudermos cumprir nem isso, então talvez nós nem mereçamos estar aqui no mundo, não é mesmo? No mundo de Hashem, que afinal de contas o mundo é dele, não é nosso. Vamos lá. Nem o corpo é nosso, é inquilino. A gente está num corpo que não é nosso e num mundo que não é nosso, então vamos respeitar, né? Salmo 2. Por que se reuniram povos e em vão murmuram nações? Os reis da terra se posicionaram com os líderes que secretamente conspiram contra o Eterno e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras e nos livremos de suas cordas. Aquele que habita nos céus apenas rirá. O Eterno deles zombará. Ele demonstrará sua ira e com seu furor os aterrorizará. Ele dirá: eu ungi o meu rei sobre Sion, meu santo monte. Proclamarei o que me disse o Eterno. Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei os povos como herança e aos confins da terra como possessão. Com um cetro de ferro os esmagarás, como um vaso de barro os estilhaçarás. Portanto, ó reis da terra, sede prudentes, obedecei aos governantes da terra, servi ao Eterno com reverência, regozijai-vos com temor e respeito. Buscai a pureza em vosso comportamento para que ele não liberte sua ira e vosso caminho conduza ao abismo. Por um breve instante de sua cólera, bem-aventurados sejam aqueles que nele confiam. Shalom.